Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do polêmico jogo entre a equipe do Sergipe e o Botafogo. O Botafogo estava perdendo até o último minuto do jogo, né, no segundo tempo, e conseguiu empatar. Teve muita confusão aí devido ao juiz ter dado quase 10 minutos de acréscimo nessa partida. O presidente do clube também foi para cima do árbitro, teve muita confusão nessa partida. Eu queria a opinião de vocês. Será que o Botafogo mereceu mesmo essa classificação? Porque o Botafogo não jogou nada, nada mesmo, e conseguiu aquele gol milagroso no final e conseguiu a classificação, né? E o vexame, né? Seria um vexame o Botafogo ficar de fora na primeira fase da Copa do Brasil, e foi por um detalhe que o Botafogo não ficou de fora. O Botafogo tem que abrir o olho, porque daqui pra frente a Copa do Brasil vai ficando cada vez mais difícil. Bora acompanhar mais o debate aqui do F360 falando tudo sobre esse jogo entre Sergipe e Botafogo. Não esquece, galera, você que tá chegando no nosso canal é novo, se inscreve aí, dá uma força, deixa seu like e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E eu vou deixar o link da descrição, Cresce Direitos Autorais e SPN do Grupo Disney. Polêmica, vamos dizer assim, do goleiro Dida, do Sergipe, a nota do Sergipe, mas o resumo da história, antes também da Renata Ruel participar com a gente, é que o árbitro deu 8 minutos de acréscimo, e aí não vou nem entrar no mérito, porque é normal hoje em dia. Normal. É normal, e 7, 8. Depois, né? É a orientação. A partir da Copa do Mundo, principalmente, né? Depois ele achou que deveria, depois dos 8, quando acabaram os 8, ele deu mais um e sinalizou que daria mais um. E aí o que revolta já o pessoal do Sergipe é que esses 8 acabaram, um mais um acabou, e ele deixou o jogo correr, ele não acabou o jogo. Aí é que começou a revolta. Não sinalizou. É a reclamação em um dos escanteios, né, Abel? Porque o último escanteio. Lances do escanteio, da sequência de escanteio do Botafogo, tem lance que é difícil mesmo. É uma bola muito fechada, que tem 4 ou 5 jogadores em cima da bola. Sim. O árbitro pode marcar ali qualquer coisa. Se ele marcasse tiro de meta, o jogo teria terminado com 1-0 para o Sergipe. Marcou o escanteio, muita reclamação. Da sequência que o professor falou, saiu o gol do Adrielson. Sim. E aí é que fica muita gente falando, torcida do Sergipe, etc. Pô, era acréscimo até o Botafogo empatar. O Botafogo empatou ali depois dos 9 já sinalizados. Então vamos ver primeiro o que disse o goleiro Dida no campo, logo depois do jogo, depois da confusão. A gente tem as aspas aí com a fala do goleiro Dida. É nome de goleiraço, hein? De goleirão, hein? Olha aí. Ele falou assim num tom, quem acompanhou viu que ele não falou gritando, esbravejando, ele falou num tom baixo, calmo, e usou essas palavras: estou muito sereno agora, tranquilo, e vou falar com o coração. CBF, aí ele olhou para a câmera e falou: você é uma vergonha. O que ele, se referindo ao árbitro, fez hoje foi uma safadeza. Deu acréscimos a mais. No último lance, não foi escanteio. É uma safadeza. Se fosse o contrário, era 5 ou 6 minutos no máximo, disse o goleiro Dida, do Sergipe. E o Sergipe, sua diretoria, os seus dirigentes, que por sinal foram muito mal ontem, foi lamentável a gente ver presidente do Sergipe e outras pessoas ali invadindo o campo, agredindo a arbitragem, perdem totalmente a razão, né, na sua reclamação. A gente tem aí a nota do Sergipe. Todo mundo sabe que ser violentado faz parte da história do futebol, dos clubes que estão fora do eixo. O prejuízo financeiro é grande. A classificação para a segunda fase da Copa do Brasil nos permitiria continuar investindo no clube, no elenco, para conquistar voos mais altos e, principalmente, garantindo o de cada dia para tantas pessoas que se dedicam ao Sergipe. Mas ontem foi uma noite onde torcida e clube viveram uma verdadeira união, e isso foi histórico. Depois eles continuam: mostramos como somos gigantes e deixamos atordoados os colonizadores do futebol que acreditam que ser grande é deter poder econômico. Não deixaremos isso apagar, a chama virou um incêndio. É momento de união. Continuaremos a jogar juntos, mais fortes. Obrigado, nação colorada. É a nota do Sergipe, que termina lá com o hashtag Jogamos Juntos. Podemos chamar a Renata Ruel? Não, mas e o Elton, hein, Abel? O Elton, ele tá querendo... Quer ouvir o Elton? Eu queria ouvir. Eu também gostaria. Você falou bem. Eu também quero. Você falou muito bem, tem um cara que eu gosto de ouvir, é Elton Serra. Ele acompanhou também. Bem colocado. Elton Serra, sua opinião sobre o que aconteceu ontem nesse jogo da Copa do Brasil. Mais uma vez, bom dia, grande Elton. Bom dia, meus queridos.
Obrigado pela puxação de saco, que eu sei que não procede. Fica a cara agressivo. Tô brincando. Bom dia pra você também. Toma. Por que bom dia, né? Tô brincando, gente. Tô brincando. Beijo pra vocês todos. São 3 pontos aí, viu, Abel? Primeiro, regulamento da Copa do Brasil. É tosco. O regulamento da Copa do Brasil é ridículo. A primeira fase, ela é tosca, porque, ok, aumentou a cota de premiação, você agora ganha mais dinheiro, mas para manter os grandes ali ganhando essa grana, vamos fazer um regulamento onde o time com melhor ranqueamento sai de campo com um empate. Mando de campo para uma equipe menor ranqueada não é vantagem. O Campinense vendeu o seu mando contra o Grêmio para jogar em Brasília. O Jacuipense jogou com o Bahia em Salvador. Nem sempre o mando de campo é vantagem. Então, é uma questão que precisa ser equacionada. Esse jogo, no mínimo, pelo regulamento, deveria ir para os pênaltis. A vantagem de mando de campo não existe na primeira fase da Copa do Brasil. Se não estou enganado, menos de 10 times se classificaram, os mandantes. E os que se classificaram eram equipes mais equilibradas ali, times de Série D se enfrentando. Uma surpresa ou outra aconteceu. Então, esse regulamento ele já mata os pequenos na primeira fase. Eu acho tosco. E aí tem outras 2 questões que se complementam. 2 questões que se complementam. A primeira é a arbitragem, que aí de uma maneira geral é muito ruim, mas essa arbitragem foi péssima na condução do jogo até os acréscimos e eu acho que influenciou bastante no que foi essa reta final de jogo, que foi uma reta final de jogo ruim, onde um time se fechou, o Sergipe já fez 13 jogos na temporada, jogando estadual, jogando Copa do Nordeste, enfrentando o Botafogo. É claro que faria aquilo no segundo tempo, se fechar para ganhar R$900 mil. R$900 mil para o Sergipe é muito dinheiro em relação ao que o Botafogo vai arrecadar na temporada. Então era um jogo do ano para o Sergipe. E isso não justifica o que aconteceu depois, que aí é o terceiro ponto. Porque o que os dirigentes do Sergipe fizeram é algo para esfera civil. Eles precisam ser denunciados por agressão física. Né, tudo o que aconteceu ali não justifica. E todo discurso, inclusive, do dirigente médio brasileiro, né, é refletido na ação desses cidadãos que acabaram entrando em campo. O presidente do clube, não tinha nada que está ali, inclusive. Eu acho que isso também claro, reflexo do que aconteceu nos 90 minutos, mas não justifica o que aconteceu depois do jogo. Tudo isso porque foi provocado por uma competição que se diz democrática, mas para mim não é. Vários clubes participam, são 80 clubes participam, mas na primeira fase já existe uma tendência para que o que tem mais dinheiro ganhe mais dinheiro. E eu acho que isso precisa ser repensado. Falou bonito, Elton Serra. Todo mundo aqui concordou com você, Elton, que realmente essa Copa do Brasil democrática, na verdade, não está nada democrática, né? Já está conosco aqui no nosso estúdio Renata Ruel. Renata, eu ouvi um torcedor do Sergipe dizendo: aconteceu aquele gol, se não tivesse acontecido, estariam jogando até agora, até o Botafogo empatar. Bom dia, Renata. Bom dia, Bel, professor Prates, Nath, Elton, também gostei muito da fala do Elton, fundamental. E complicado, a gente está aqui para falar de tudo o que aconteceu ontem na Copa do Brasil. Eu acho que em vários sentidos. Primeiro ponto, eu acho que nunca nada vai justificar uma agressão. Esse é um fato que vai voltar atrás, não vai, você agredir alguém não vai resolver nada, então isso eu sou totalmente contra. Inadmissível. Inadmissível, isso para mim não pode fazer parte do esporte do futebol. Agora, a gente falando da arbitragem em si, o Elton falou dessa questão da democracia, um empate que classifica o visitante, essa questão do mandante não ter a vantagem do empate, e nós tínhamos um árbitro FIFA. Braulio Machado é um árbitro do quadro da FIFA, da CBF do Brasil. E não é um árbitro do quadro da FIFA que entrou ontem, já está aí há alguns anos.
E aí a gente tem vários pontos, Abel, que a gente pode começar a falar. Eu nunca entro nem com o celular, dessa vez eu entrei, porque tem alguns detalhes que a gente não pode esquecer. Vai lá na sua colinha, Primeiro vai lá no seu normal. Primeiro ponto. Essa recomendação dos acréscimos. A gente viu isso na Copa do Mundo e no Brasil, não é em todo lugar, mas no Brasil a gente vê uma tendência maior de cumprir essa questão dos acréscimos, de realmente compensar o tempo perdido. Outro ponto que aí é texto de regra, não é orientação, que eu acho importante a gente falar. No texto de regra, quando você fala acréscimo, é o mínimo que o árbitro vai dar. Então, se ele falou 5 minutos de acréscimo, é que no mínimo ele tem que dar esses 5 minutos. Só no Brasil, a gente tem uma mania de o árbitro deu 5 minutos e ele vai dar mais um, ele mostra para o quarto árbitro que ele vai dar mais um e sobe a placa de mais um. Ele vai dar mais 2, sobe a placa de mais 2. Isso não é necessário pela regra do jogo e isso acontece no Brasil, é uma cultura nossa. E é lógico que em função dessa tendência que ocorre aqui, os jogadores já estão acostumados. Ah, então é só mais um. Ah, então são 5. Ah, ele vai dar mais 2. E quando não faz isso, de mostrar mais um, vai reclamar porque a arbitragem criou essa cultura. Posso fazer uma pergunta em cima do que você está dizendo? Não seria de bom tom, já que você acaba de explicar que ele não tem a obrigação de sinalizar. Ele deu 8, sinalizou que ia dar mais um, resolveu dar mais e não tem a obrigação, isso não está na regra. Sim. Já que é uma cultura nossa, já que era um jogo de mata-mata, que estava com emoção até o final, sendo decidido, não seria de bom tom, já que ele resolveu dar mais um, ele sinalizar de novo? E aí, já que você falou já que é um árbitro FIFA, já que é um árbitro na teoria experiente, seria de bom tom, sim, fazer um negócio desse, Abel. Gente, desculpa, Renato, mas claro. o que aquela criança Uma criança no campo de jogo. Essa cena também me choca. Eu não consigo entender. Primeiro que nem pode. E como que você leva uma criança para o campo de jogo numa situação dessa? Concordo com você, Nath. Falando ainda disso, né, dessa questão do acréscimo. Ah, tudo bem, ele deu acréscimo a mais, tal, ele tinha dado 8. Aonde, se ele sinalizou 8 minutos de acréscimo e depois mais um, 9, aonde que ele não pode? Passa na cabeça de todo mundo quando ele dá mais um, 9. Pois é. Depois daquele um, o jogo acabou. Acabou. E aonde que ele não pode acabar um jogo quando ele dá aquele acréscimo? Pela regra do jogo também, só se tem um pênalti. Teve um pênalti, ocorreu um pênalti, a regra obriga o árbitro fazer a cobrança de pênalti. E aí só depois que tem que ser cumprida. Escanteio não. Escanteio não precisa, um contra-ataque não precisa, uma falta não precisa. Passou um tempo de acréscimo que ele determinou. E tá tendo escanteio, e tá tendo falta, e tá tendo contra-ataque. Se ele quiser acabar, ele pode acabar. Sabe o que me lembrou quando eu estava vendo essa confusão toda ontem? A Copa de 78. Estreia do Brasil. Estreia do Brasil, acho que o Zico faz um gol. Cobrança de escanteio, o árbitro termina o jogo quando a bola está no ar, indo pro Zico. Claro, né, Renato, que a gente fala isso, vai muito do bom senso do árbitro também. Sim, né? sim. Claro que alguns lances... é o que a gente aprende também. Sim. A arbitragem escuta isso, bom senso. Ninguém apita um jogo com um livro de regras embaixo do braço. Mas, Renato, eu acho que nesse caso o tal bom senso depende do lado que você está. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que falar, professor. E não dá para deixar de falar, de verdade. Então fale. Se fosse ao contrário, se fosse o Botafogo ganhando, teria dado tudo isso de acréscimo? Não teria. Mas aí, Renato, então, mas como que se chega a essa conclusão, ou como que a gente percebe isso? A gente de fora percebe, olha, o clube de mais investimento, mais tradicional, mais rico, enfim. Ele geralmente ele tem uma certa boa vontade de arbitragem, algum outro lance, o clube menor sofre mais. Mas isso, o árbitro no jogo, como que a gente percebe isso? Em relação, por exemplo, ao acréscimo que ele deu ontem, que o jogo foi esticando, e o Botafogo estava em cima para tentar empatar. Porque todo mundo me parece que tem essa interpretação. Quem joga e quem assiste. Se fosse ao contrário, não teria... O goleiro do Sergipe falou. Sim. Se fosse ao contrário, ele teria dado 5 ou 6.
Mas como que a gente percebe isso? Da onde parte isso? E, na verdade, a gente teve um jogo do Campeonato Mineiro, recentemente, Atlético Mineiro e Patrocinense, Isso. que estava 1-1. Aí o Hulk entra, ele dá vários acréscimos também. O Atlético Mineiro ganha o jogo 2-1 com 10 minutos de acréscimo. Aos 10 minutos. O Patrocinense também sai falando isso. Ah, se fosse a gente. Ah, por que tudo isso de acréscimo? Então, a gente, dentro disso que você está falando, Prats, a gente vê até uma tendência acontecendo. Quem está ganhando o jogo? Quem está perdendo o jogo? Quanto que é esse acréscimo? Na verdade, existe esses memes, essas brincadeiras, né? Ah, que só vai terminar o jogo quando tá o time empatar. O que chamou mais atenção ontem, na minha visão, na minha interpretação, muito mais do que os 8 minutos, foi mais um. E quando acabou esse mais um que ele sinalizou, o jogo continuou. E ainda... Não tinha mais motivo para o jogo continuar, eu estou errado? É que a grande questão... E nada contra o Botafogo, Sim. Poderia ser o Botafogo sendo prejudicado. Eu não entendi assim, 8, mais um, acabou mais um? Ué, o jogo está continuando por quê? O que está faltando para o jogo acabar? Só o lance isolado, na verdade não é um lance isolado, é uma sequência de 3 escanteios. Exato. E ali numa sequência de 3 escanteios, é que nem ponto de corte para edição. O jornalista, quando tem que editar a reportagem, entrevista de alguém, tem que ter um ponto de corte, tem que ter um respiro. Do ponto de vista do árbitro, numa sequência de 3 escanteios, é muito mais difícil ele acabar o jogo antes de deixar cobrar o escanteio. E vem um, e vem outro, e vem mais outro. Eu acho que haveria polêmica. Fica com a impressão que ia ficar cobrando escanteio ali até? Mas Então, aí a gente até tem que falar. Mas, professor, se fosse o Sergipe, ele tinha acabado. Eu acho... Se fosse escanteio pro Sergipe na sequência de 3, o terceiro ele não teria Mas- deixado mas cobrar. teria- Se ele tivesse dado, porque não foi escanteio. Mas aí a teria gente- um barulho também. E a gente teria tem outro ponto. Foi escanteio no último lance? Pois é. Então. Esse é um ponto. Você primeiro tem uma ação faltosa do atacante do Botafogo no defensor do Sergipe. Você tem uma falta, só que ela acontece com a bola fora de jogo. Esse é um ponto. Aí não pode ser Ainda marcado. não tinha cobrado o escanteio. Então não pode marcar a falta. Mas ele vê o lance. O que ele deveria ter feito ali? Primeiro ponto. Para. Eu não quero... Quantas vezes a gente vê o árbitro fazendo isso no jogo? Antes de cobrar o escanteio, eu não quero esse agarrão. Eu via aqui você empurrar o jogador para o jogo e não deixa cobrar. Ele deixou cobrar e o jogador do Sergipe, um defensor no chão. Por quê? Porque tinha sido empurrado antes da bola entrar em jogo. Um erro de um árbitro FIFA. Outro ponto. Por mais que a imagem não seja clara, eu tenho a sensação de tiro de meta. Eu tenho a sensação de uma letra ali, de um toque e do jogador do Botafogo por último. Também, viu? também Renata, achei. e na dúvida, o que tem que ser dado? Vamos ser sinceros nisso também, Nath, porque assim, a gente fala, não pode ter dúvida, mas os árbitros também são orientados e a gente tem que falar isso aqui sim. Sim. Se você tem dúvida, dá para defesa. Essa é a orientação. Essa é a orientação. Se você tem uma dúvida, não é para ter dúvida. Você tem que ter convicção daquilo que você está fazendo. Mas se você tem dúvida, a chance você dando para defesa uma bola é muito, muito menor de você ter um problema do que você dar uma bola para o ataque que pode sair o gol. E aí, mesmo que tivesse o VAR, como é questão de reinício de jogo, o VAR não ia poder intervir. Não, e a gente conversava isso, desculpa, Abel, a gente conversava isso até na maquiagem, tava o Prats, você e eu, sobre isso, né, que é uma regra idiota, não olhar se foi escanteio, porque você olha se é falta no começo lá do lance, lá atrás, você olha se tem algum impedimento, você olha uma série de coisas. O fundamental, que é oriundo de um cruzamento que não teria que existir, você deixa a bola seguir. A gente sabe que não tem VAR nessa fase, mas... Então, só para completar, eu acho um absurdo também, é opinião minha. Futebol é um esporte que tem ou não tem o árbitro de vídeo, tem ou não tem o VAR. Eu acho uma palhaçada, desculpa, esse negócio. Só tem VAR nos clássicos, só tem VAR a partir do mata-mata, só tem VAR a partir da semifinal. Não pode ser. Que tipo de modalidade esportiva que está sendo disputada no Brasil e no mundo? Eles tem alegam... VAR quando eles querem? Ou tem VAR vale muito, ou não né? tem VAR? Não, e eles alegam que é por Uma questão confederação de estádio. milionária. Eles Pelo amor de alegam que é Deus. uma questão de estádio. Tem estádio que não comporta a E tecnologia. todos os estádios, então, tenham a tecnologia para ter Então VAR. não tenha jogo naquele estádio. Porque eles também Não, falam que mas- tem estádio que não tem condição de essa cuidar do estádio gramado. aí, você tem, é uma você tem palhaçada isso condição aí. de federação, em campeonatos estaduais isso aí acontece. Nem todos os estádios têm condição de, por exemplo, você conseguir ter o árbitro de vídeo.
A gente já viu aqui até no Brasileirão. Eles deveriam ter. Não, o VAR é feito da CBF. É feito da federação. Porque a federação tem geralmente uma grande estrutura, as federações estaduais. Se você tem um estádio mais acanhado, que não tem condição de ter o vídeo, você tem arbitragem de vídeo que não está no estádio, está na federação. Exato. O que é uma aberração, então, federação rica e clube pobre. Né? E assim, outra coisa. Outra aberração. Completa aí, Renato. E assim, até para completar, uma coisa que eu acho que resolveria esse problema, amanhã tem reunião da International Board da IFAB, que é responsável pelas mudanças da regra do jogo, e entre as coisas que eles vão discutir ali, de falar para mudar, que é essa questão do anti-Martinez lá, de não poder provocar goleiro, de impedimento vai ser discutido mudar essa questão dos 90 minutos de jogo. Vai ser discutido ter um cronômetro, como se tem no basquete, no futsal, que é você parar, ter o tempo cronometrado. Eu, de verdade, ainda mais depois de ontem, acho uma ótima solução. Vai parar com esse negócio de... palhaçada mesmo, vai parar com esse negócio de... olha, eu vou dar mais acréscimo aqui, eu vou dar mais acréscimo ali, dependendo do time vou terminar antes, dependendo... Não, vai ser jogado aquilo que é determinado. E é o seguinte, muito obrigado, Renata Ruel. Eu preciso... É isso aí, galera. Vai ser justíssimo, né? O cronômetro correr corretamente a 90 minutos, vai correr 90 minutos de jogo, nem a mais, nem a menos. O jogo parou? Parou o relógio. Entendeu? Tem que ser dessa forma, parou o relógio. Entendeu? Porque os árbitros, infelizmente, acontece, galera. Esse negócio de favorecer o maior, vai favorecer, não adianta. Não adianta. Ontem o Botafogo não teve nada a ver com o resultado da partida, com o que aconteceu. Se tem um culpado na partida, é o árbitro. O Botafogo fez a parte dele, que foi tentar buscar o gol do empate e conseguiu. Entendeu? Se tem um cara que tem que ser afastado e punido, é o árbitro. Que deu um tempo que não era preciso. Se fosse o Sergipe, duvido. Se fosse o Botafogo ganhando de 1-0, o jogo teria acabado com 5 minutos de acréscimo, certeza. Certeza, isso daí a gente vê no dia a dia, que acontece no futebol, não adianta. Não adianta a arbitragem, entendeu? É muito complicada. Eu acho que esse negócio do tempo correr, parar o cronômetro, isso daí já era pra ter acontecido há muitos anos, já era pra ter acontecido. Entendeu? Pra mim o futebol vai ficar muito mais justo, esse negócio do árbitro determinar quanto tempo ele vai dar de acréscimo, se realmente... Nem sempre é justo o acréscimo. Nem sempre. Na minha opinião, você, no jogo, segundo tempo, jogo corrido, 10 minutos, o jogador fez cera, o jogador fez isso, fez aquilo. Fez cera é pra tomar cartão. Só isso que tem que acontecer. Entendeu? E, na minha opinião, um jogo que foi heróico pro Sergipe saiu um jogo manchado. Porque não se pode acontecer isso que aconteceu. O Sergipe fez erradíssimo, o Sergipe tem que ser punido. Tem que ser punido. Isso que aconteceu ontem tem que ter punição por parte do Sergipe. Entendeu? E o árbitro tem que ser punido também. E não faz sentido isso, cara. Não faz sentido. O cara já era pra ter terminado o jogo. Ele deu depois mais 1 minuto. Ele acresceu mais minuto pra quê? Pra quê? Teve o que no jogo pra ele acrescentar mais minutos, gente? Não teve. Não teve. Ficou bem justo. Ele queria forçar o empate do Botafogo. Essa é a verdade. Infelizmente ficou bem na cara isso daí, né? Até os próprios comentaristas, né, acham também isso, né? É isso aí, Botafogo venceu, Botafogo não tem nada a ver com isso, fez sua parte, não jogou bem, mas conseguiu a vitória e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal, deixa nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida e não esquece somente de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.